Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Microsoft Project. Nesta aula, nós começaremos a criar um novo projeto e daremos continuidade nele durante as próximas aulas. Vamos então começar? Para isso, vá com o cursor do mouse e dê um clique no botão Iniciar, que está localizado no canto inferior esquerdo da tela. Muito bem, agora neste menu, clique na opção Todos os programas. Perfeito! Agora procure pela pasta chamada Microsoft Office. Ela está um pouco abaixo da pasta Jogos. Assim que encontrar, dê um clique sobre ela para poder abri-la. Ótimo! Veja que nesta pasta estão todos os programas da Microsoft. Vamos abrir o programa do Project. Então leve o cursor até o ícone deste programa e dê um duplo clique sobre ele para poder abri-lo. Veja que ele é o terceiro da lista, contando de baixo para cima. Isso mesmo! Nesta aula nós iremos começar a criar um novo projeto. Perceba que no lado esquerdo da tela temos uma descrição na cor azul e preta com as palavras Gráfico de Gantt. Isto significa que estamos visualizando esta página no gráfico de Gantt neste momento. Vamos então começar o nosso projeto? Para isso, leve o cursor do mouse até a opção Ferramentas, que está localizada no seu menu horizontal, no alto da tela, e dê um clique nesta opção. Antes de começar qualquer projeto, devemos sempre verificar quais dias da semana serão trabalhados. Você deve sempre informar ao programa se os fins de semana serão contados como dias de trabalho. Quais os horários em que serão trabalhados? Vamos fazer estas definições? Então, neste menu que se abriu, clique na opção chamada Alterar período útil. Muito bem, veja que nesta opção temos a representação de um calendário, e ele está marcando o mês de abril. Os números na cor branca são os dias da semana. Os que estão na cor cinza são os dias de final de semana, que são os sábados e domingos. Veja que o calendário marca o dia 16 como representação do dia de hoje. Perceba que na parte inferior desta opção existe um botão chamado Opções. Vamos ver as funções que este botão nos traz? Então leve o cursor do mouse e dê um clique sobre ele. Muito bem, veja que é aqui que estão as opções, onde você denomina os dias que devem ser trabalhados. Você também pode estar alterando o horário que se deve iniciar e terminar a jornada de trabalho. Logo mais abaixo, temos as opções para você denominar o tempo de trabalho durante o dia, durante a semana e durante o mês. Vamos deixar estas informações como estão? Então basta você levar o cursor do mouse e clicar na opção OK, que está na parte inferior destas opções. Ok, perceba que neste calendário o dia 21 está marcado como dia útil, mas na verdade, este dia é o feriado de Tiradentes. Vamos marcar este dia como feriado? Então leve o cursor do mouse e clique nesta data, no calendário que está na sua tela. Muito bem, veja que assim você clicou nesta data. Uma célula está sendo destacada na cor preta, logo abaixo, onde temos uma aba com a palavra Exceções. É nesta aba que devem ser marcadas as datas úteis que não serão trabalhados durante a semana. Vamos então definir o dia 21 como um feriado? Para isso, clique duas vezes nesta célula preta que se encontra logo abaixo, dentro da aba Exceções. Muito bem, agora digite a palavra feriado. Quando terminar de digitar, clique na célula ao lado, esta que está logo abaixo da palavra início. Ótimo, mas o programa ainda não definiu esta data como um feriado. Veja que nesta coluna da palavra início temos as definições de quando começa e de quando deve terminar este feriado. Alguns feriados podem ser prolongados por mais alguns dias. Mas neste caso, o dia de Tiradentes será somente no dia 21 de abril. Vamos finalizar esta marcação? Para isso, basta você levar o cursor do mouse e clicar no dia 21, que está sendo representado no calendário por um quadrado na cor vermelha. Perfeito! Agora sim, esta data está definida como um feriado. Veja que do lado direito do calendário, temos um aviso dizendo que o dia 21 é um dia não útil. Bom, agora que já temos esta data marcada, vamos fechar esta opção? Então clique no botão OK,
que está localizado logo abaixo. Veja que na escala de tempo, no lado direito da tela, foi criada uma nova coluna de cor mais escura. Isto significa que o dia 21 de abril não é um dia útil. Bom, agora nós começaremos a desenvolver este nosso projeto, que será sobre uma reforma de uma casa. Vamos então começar? Para isso, leve o cursor do seu mouse e dê um duplo clique na primeira célula, no canto esquerdo de sua tela. Muito bem, agora nesta aba Geral, clique no campo Nome e digite as palavras Reforma da Casa. Este será o nome do nosso projeto. Assim que terminar de digitar, leve o cursor do mouse e clique na opção de Início, que está logo abaixo, no campo onde devem ser digitadas as datas. Isso mesmo, esta é a opção onde você deverá indicar quando deve começar esta tarefa. E, na verdade, é toda a tarefa, ou seja, toda a reforma da casa. O calendário está representando que o dia de hoje é o dia 16 de abril de 2010 e que é uma sexta-feira. Vamos escolher uma data para iniciarmos a nossa reforma? Então leve o cursor do mouse e clique no dia 19 de abril, que é uma segunda-feira. Ok, esta será a data de início da nossa reforma. Vamos agora determinar uma possível data para o fim das obras. Então agora clique no campo em branco onde está escrito a palavra término. Muito bem, o calendário mostra o mês de abril, e neste caso, a data que escolheremos é a do mês de maio. Veja que no calendário podemos avançar as páginas e ver os meses do ano. Vamos selecionar o mês de maio? Então leve o cursor do mouse e clique na seta de cor azul, que aponta para a direita. Perfeito! Podemos fazer isso quantas vezes quisermos, até encontrar o mês que desejamos colocar nesse nosso projeto. Vamos agora selecionar uma data para o término desta reforma? Então clique no dia 30 de maio de 2010. Perfeito! Agora, para confirmar esta data, clique no botão OK, que está localizado mais abaixo desta caixa de opções. Este botão está representado na cor azul. Isso mesmo! Veja que agora as primeiras células deste projeto foram preenchidas. Perceba que não estamos vendo todas as células que foram preenchidas neste momento. Vamos visualizá-las? No centro da tela, temos uma barra vertical na cor cinza, que divide a tela em células e gráfico. Agora, para vermos todas as células, leve o cursor do mouse até esta barra. Clique, segure e arraste-a um pouco para a direita. Veja que temos duas mãos indicando onde você deve começar e terminar o arraste desta barra. Muito bem, veja que agora estão aparecendo todas as colunas e todas as linhas deste nosso projeto. Esta primeira linha está indicando quando deve começar a nossa reforma e quando possivelmente deverá terminá-la. Vamos ver estas células que foram preenchidas? Então clique na segunda célula da coluna Nome da Tarefa. Perfeito! Veja que na primeira linha temos a tarefa que é a reforma da casa. Na coluna de duração temos uma pré-definição de 29 dias. Temos o início que é dia 19/4/10 e o término que é 30/5/10. Veja que o gráfico ao lado já traçou uma linha na cor azul, indicando a data que irá começar e terminar o seu projeto. Vamos inserir outra tarefa? Então, para isso, dê um duplo clique nesta célula que se encontra selecionada. Muito bem! Veja que um cursor está piscando na sua tela. Isto significa que já podemos digitar algo nesta segunda célula. Então digite a palavra pedreiro. Nós iremos adicionar as funções de um pedreiro na nossa obra. Assim que você terminar de digitar, leve o cursor do mouse e clique no campo em branco da opção de início, que está logo mais abaixo, no campo de datas. Isso mesmo! Devemos agora selecionar uma data, para que o pedreiro inicie as suas tarefas. Como ele será o primeiro a dar início às obras, então deverá começar no dia 19 de abril. Neste calendário que aparece agora em sua tela, clique no dia 19 de abril. Bom, para as tarefas do pedreiro, colocaremos como 2 semanas de trabalho. Veja que 2 semanas após o início de suas tarefas, o pedreiro deverá terminar no dia 30 de abril. Então agora vá com o cursor do mouse e clique no número 30 deste mês.
Muito bem, agora que já temos definido o início e o término, vamos ver a guia Recursos para esta tarefa? Então leve o cursor do mouse e dê um clique nesta opção. Muito bem, veja que nesta guia temos logo abaixo os campos para você digitar os recursos, as atribuições, unidades e o custo. Vamos digitar um recurso para esta tarefa? Então leve o cursor do mouse até a primeira célula desta guia e digite a palavra pedreiro. Quando terminar de digitar, pressione a tecla Enter no seu teclado. Perfeito! Agora leve o cursor do mouse e clique na guia Avançado. Ok, nesta guia nós iremos colocar em destaque a data limite para as tarefas deste pedreiro e também colocaremos as restrições, para que assim as tarefas possam terminar o quanto antes. Para começar, leve o cursor do mouse e clique no campo em branco da opção de prazo final. Bom, veja que agora apareceu para você novamente o calendário. Aqui você pode dizer que quer que o pedreiro termine as suas tarefas numa data antes da prevista, que é o dia 30 de abril. Mas neste caso, nós iremos manter a data que é o dia 30 de abril. Então vá com o cursor do mouse e clique no dia 30 deste mês. Agora clique no campo em branco da opção Tipo de restrição. Esta opção está localizada logo abaixo da opção Prazo final. Muito bem, nesta opção você pode definir se esta tarefa é urgente ou não. Vamos defini-la como o mais breve possível. Então leve o cursor do mouse e clique na opção O mais breve possível. Esta é a penúltima opção dessa lista. Perfeito! Você acabou de marcar esta opção como uma tarefa de urgência. Vamos agora ver a próxima guia. Então leve o cursor do mouse até a guia de anotações e dê um clique sobre ela. Veja que nesta guia você pode estar fazendo algumas anotações, como quem são os pedreiros, quais as ferramentas que eles estão utilizando, dentre outras coisas. Bom, agora que já preenchemos algumas dessas opções, vamos finalizá-las e colocar no nosso projeto? Então, para isso, basta você clicar no botão OK, que está localizado mais abaixo. Agora, para visualizar as descrições que fizemos nessas células, pressione a tecla Enter em seu teclado. Muito bem, veja que as estimativas para as tarefas do pedreiro são de 8,88 dias. Perceba que o tempo de serviço dele não é um número inteiro. E isso ocorreu pois durante a semana em que o pedreiro estiver trabalhando, teremos um dia não útil, que é o feriado de Tiradentes. Vamos agora preencher mais uma tarefa? Nesta célula que está selecionada, digite as palavras área lateral. Assim que terminar de digitar, clique na célula do lado direito desta mesma linha. Muito bem, vamos definir a quantidade de dias para esta tarefa? Veja que nesta célula temos a indicação de 1 dia. E nela também temos duas setas, uma para cima e outra para baixo. Para aumentar a quantidade de dias para esta tarefa, basta clicar na seta que aponta para cima. Vamos deixar como 3 dias para esta tarefa. Então clique nesta seta para cima uma vez. Muito bem, veja que a data mudou para 2 dias. Vamos colocar para 3 dias? Então clique mais uma vez nesta seta para cima. Isso mesmo, agora para definirmos esta data, temos que retirar a seleção desta célula. Para isso, vá com o cursor do mouse e clique na célula logo abaixo da tarefa área lateral. Muito bem, sempre que você fizer uma nova alteração neste programa, perceba que as células ficarão pintadas na cor azul claro. Agora vamos inserir outra tarefa? Então digite a palavra cozinha. Quando terminar de digitar, clique na célula da coluna de duração desta linha. Muito bem, agora também definiremos quantos dias o pedreiro deverá trabalhar na reforma da cozinha. Vamos colocar como 2 dias? Então vá com o cursor do mouse e clique na seta para cima desta célula. Perfeito! Agora que esta célula ficou definida como 2 dias, vamos definir quando ele deverá começar esta tarefa. Então clique na célula ao lado. Esta coluna de início possui a opção de mostrar o calendário. Vamos abrir este calendário? Perceba que ao lado da data
temos um botão com uma seta preta apontando para baixo. Leve o cursor do mouse e dê um clique sobre este botão. Muito bem, veja que na tarefa área lateral, o pedreiro deverá começar no dia 19/4 e terminar no dia 22/4. Possivelmente poderá ser somente um único pedreiro trabalhando nesta obra. Portanto, ele só poderá começar esta tarefa quando terminar a anterior. Então, devemos colocar o início desta tarefa somente após o dia 22. Vamos marcar para ele começar esta tarefa no dia 23? Então leve o cursor do mouse e clique na data 23 de abril. Perfeito! Veja que agora na sua tela temos um aviso perguntando se você deseja vincular a tarefa da área lateral com a tarefa da cozinha. Isto significa que no gráfico de Gantt, você poderá ver que quando uma tarefa acabar, o gráfico irá mostrar que a outra deve ser iniciada. Vamos vincular essas duas tarefas? Então dê um clique na opção OK. Isso mesmo, veja que agora nesta linha da tarefa da cozinha, temos marcado a tarefa de número 3 como tarefa predecessora. A tarefa da cozinha está na linha 4, e agora ela deve ser iniciada quando a tarefa de linha 3 for concluída. No gráfico, temos a representação de uma seta na cor azul apontando para a barra que está logo abaixo. Isto significa que elas estão vinculadas. Vamos agora adicionar mais uma tarefa para o pedreiro? Então leve o cursor do mouse e clique na célula que está abaixo da palavra cozinha. Agora esta tarefa será a reforma do quarto. Então digite a palavra quarto. Quando terminar, clique na célula do lado direito desta célula. Perceba que nesta célula ou em qualquer outra neste programa, você consegue abrir as opções gerais delas. Vamos abrir essas opções? Então nesta célula com a duração dos dias, dê um duplo clique com o botão do mouse. Perfeito! Nesta guia de opções gerais, nós podemos definir a quantidade de dias de um jeito mais rápido, caso seja uma tarefa que poderá demorar um pouco. Para isso, leve o cursor do mouse e dê um clique na caixa de duração. Veja que no momento, ela marca 1D interrogação, que é uma data estimada para esta tarefa. Agora pressione a tecla Backspace em seu teclado para podermos apagar este valor. Muito bem, o tempo que iremos definir para esta data será de 5 dias. Então aperte a tecla de número 5 em seu teclado. Assim que digitar, vá com o cursor do mouse e clique no botão OK. Vamos ver como ficarão estas informações que colocamos para esta tarefa? Então vá com o cursor do mouse e clique na célula ao lado, que está na coluna de início. Perceba que ao marcarmos 5 dias para esta tarefa, o Project nos informa que ele começa no dia 19 e termina somente no dia 26. Pois durante esses 5 dias após o dia 19, teremos 3 dias não úteis. Vamos agora alterar a data de início desta tarefa? Então clique no botão seta para baixo nesta célula. Bom, perceba que a tarefa anterior, que é a reforma da cozinha, irá terminar somente no dia 26. Devemos então iniciar esta reforma do quarto no dia 27. Então vá com o cursor do mouse e dê um clique no dia 27 de abril. Mais uma vez o programa pergunta se você deseja vincular essas duas tarefas, já que uma irá começar quando a outra terminar. Para deixar essas tarefas vinculadas, clique no botão OK. Muito bem, nós já adicionamos todas as tarefas que o pedreiro terá que realizar. Perceba que no gráfico, estas tarefas ainda estão separadas. Então, devemos adicioná-las junto ao pedreiro. Vamos adicioná-las? Primeiramente, leve o cursor do mouse e clique na célula da palavra quarto. Agora clique novamente nesta célula. Continue segurando com o botão do mouse e arraste o cursor até a célula da área lateral. Depois solte o botão do mouse. Veja que na tela temos duas mãos indicando onde você deve fazer esta ação.
Perfeito! Agora que estas células estão selecionadas, nós iremos recuá-las, para que assim elas sejam definidas como tarefas para o pedreiro executar. Então vá com o cursor do mouse até a barra de ferramentas, no canto superior esquerdo da tela, e clique na seta de recuo, que é representada por uma seta verde apontando para a direita. Veja que esta seta está sendo destacada no momento. Ótimo! Agora já temos definido as tarefas do pedreiro. Veja que na primeira coluna temos um aviso na cor vermelha. Ele indica que anteriormente nós havíamos marcado que as tarefas do pedreiro devem ser terminadas o quanto antes. Vamos agora também deixar selecionada a célula com a palavra pedreiro? Então pressione em seu teclado a tecla Shift. Esta tecla é representada por uma seta apontando para cima. Assim que pressionar esta tecla, vá com o cursor do mouse e clique na célula com a palavra pedreiro. Perfeito! Agora que temos todas essas células selecionadas, nós iremos recuá-las, para que assim fiquem marcadas como uma tarefa para toda a reforma da casa. Então vá com o cursor do mouse até o canto superior direito da tela e dê um clique na seta verde com a palavra recuo, que está sendo destacada neste momento em sua tela. Muito bem, perceba que assim temos o título do nosso trabalho, que é a reforma da casa. Temos uma primeira ação que será a do pedreiro, e temos também as tarefas que este terá que realizar. Perceba também que a data que estava estimada para toda a reforma foi alterada, pois no momento temos somente o pedreiro para realizar as obras. Portanto, a data de toda a obra está sendo marcada como 10 dias, que é o tempo total que o pedreiro estará trabalhando nesta reforma. Vamos agora ver como realmente ficam estas células? Então vá com o cursor do mouse e dê um clique na célula com a palavra pedreiro. Repare que esta célula está com um sinal de menos. Isso significa que você pode ocultar estas ações, caso você precise de mais espaço para trabalhar com outras células e assim incluir outras tarefas. Vamos então clicar neste botão com o sinal de menos? Para isto, vá com o cursor do mouse e dê um clique sobre ele. Agora veja que na barra de tarefas, no canto superior esquerdo da tela, temos um botão com o sinal de mais. Este botão serve para você expandir as células que deixou ocultas. Vamos então visualizar novamente essas células? Para isso, vá com o cursor do mouse e dê um clique no botão com o sinal de mais, que está na barra de ferramentas do Project. Perfeito! Veja que o gráfico também apareceu na sua tela. Vamos agora atribuir um recurso para cada ação que o pedreiro terá que realizar. Então leve o cursor do mouse e clique na célula de recurso, na terceira linha, que é a linha da área lateral. Muito bem! Veja que nesta célula temos um botão onde poderão ser abertas algumas opções. Vamos ver quais são elas? Então clique nesta seta. Veja que neste momento temos marcado somente a opção pedreiro, que por enquanto foi a única opção que nós marcamos. Vamos adicionar esta opção para cada uma destas tarefas? Então, para esta tarefa, clique na opção de pedreiro. Agora clique na célula de baixo, que será o recurso da tarefa da cozinha. Mais uma vez, clique no botão seta para baixo. Cada recurso que você está inserindo aqui significa que todos eles terão o mesmo custo total. Agora, mais uma vez, clique na palavra pedreiro. Agora, clique na última célula de recurso para as tarefas do pedreiro. Mais uma vez, clique no botão seta para baixo. Mais uma vez, clique no botão seta para baixo. Muito bem, agora só está faltando esta célula para concluirmos todos os recursos. Então, clique na palavra pedreiro. Muito bem, veja que no gráfico também foram preenchidos cada tarefa com o seu respectivo recurso. Vamos inserir mais uma mão de obra neste nosso projeto? Então leve o cursor do mouse e clique na célula abaixo da palavra quarto. Esta mão de obra que colocaremos neste projeto será a do pintor. Ele irá realizar todas as tarefas assim que o pedreiro for terminando o seu trabalho. Vamos então incluir mais uma tarefa?
digite então a palavra pintor. Quando terminar de digitar, clique na célula que está logo abaixo desta. Veja que agora temos incluso mais uma tarefa. Perceba que a data voltou a ser uma data estimada, ou seja, enquanto você não definir as tarefas deste pintor, a data da reforma da casa não será uma data correta, e sim uma possível data. Vamos então adicionar uma tarefa para que este pintor possa estar executando? Então digite as palavras área lateral. Quando terminar, clique na célula de duração desta nova tarefa. Vamos agora alterar a quantidade de dias para esta tarefa? Então vá com o cursor do mouse e clique no botão seta para cima, que está dentro desta célula, para que assim a duração desta tarefa possa ser de 2 dias. Muito bem, agora clique na célula ao lado para definirmos quando ela deverá iniciar. Veja que somente após você clicar nesta célula, a barra azul no gráfico foi alterada, ou seja, você deve sempre concluir uma alteração quando seleciona alguma célula. Vamos agora abrir novamente o calendário e assim definir uma data de início para esta tarefa? Então clique no botão seta para baixo, que se encontra dentro desta célula. Vamos fazer o seguinte cálculo antes de adicionarmos uma data? O pedreiro irá terminar todas as suas obras somente no dia 3 de maio. Não sabemos se nesta data estarão finalmente prontos todos os serviços do pedreiro. Então nós iremos marcar o início das obras do pintor, para começar somente quando todas as obras do pedreiro forem concluídas. Então neste calendário, clique na seta azul, que está apontando para a direita, para assim mudarmos para a página do mês de maio. O pedreiro irá terminar suas tarefas no dia 3. Então iremos marcar para o 4º dia deste mês o início das tarefas deste pintor. Vamos marcá-la? Então leve o cursor do mouse e clique no dia 4 de maio neste calendário. Muito bem, perceba que você adicionou esta data para quando a tarefa anterior terminar. O programa então pergunta se você deseja vincular estas tarefas, ou seja, que esta tarefa deva começar assim que a anterior for concluída. Antes de vincular estas duas tarefas, observe que no canto inferior desta janela com este aviso, existe um pequeno botão que diz "Não informar novamente". Ele significa que todas as tarefas que você marcar como data seguinte da tarefa anterior, elas estarão vinculadas. Então o programa não irá lhe fazer esta pergunta novamente se deseja ou não vincular as camadas. Vamos clicar nesta opção de "Não informar novamente"? Então leve o cursor do mouse e clique no quadrado em branco, ao lado deste aviso. Ótimo! Perceba que você marcou corretamente esta opção de "Não informar novamente". Agora clique no botão OK e assim salvar as alterações que fizemos. Muito bem, veja que mais uma vez a data de toda esta reforma foi alterada para 12 dias. Vamos agora adicionar esta tarefa da área lateral, para que ela seja uma tarefa do pintor. Então vá com o cursor do mouse e clique na seta verde, que está apontando para a direita. Esta é a seta de recuo. Observe que ela está sendo destacada neste momento. Vamos agora adicionar um recurso para esta tarefa? Então, nesta linha da tarefa área lateral, clique na célula que representa o seu recurso. Perfeito! Como havíamos visto anteriormente, a única opção de recurso que temos no momento é a opção de pedreiro. Vamos inserir um novo recurso? Para isso, basta você digitar uma nova palavra, e assim o programa irá adicionar este novo recurso. Então agora digite a palavra pintor. Quando terminar, clique na célula logo abaixo da área lateral, para inserirmos uma nova tarefa. Muito bem, agora esta nova tarefa será a pintura do quarto, onde o pintor terá que trabalhar. Então digite a palavra quarto e quando terminar, clique na célula ao lado para definirmos a duração deste trabalho. Perfeito! Esta tarefa também terá a duração de 2 dias. Então, mais uma vez, leve o cursor do mouse e clique na seta para cima desta célula, para alterarmos a quantidade de dias. Isso mesmo! Agora a duração desta tarefa está marcando 2 dias.
Repare que ainda não foi confirmada esta data, pois a célula ainda está selecionada. Vamos então marcar quando será o início desta tarefa? Então leve o cursor do mouse e clique na célula ao lado. Perfeito! Esta tarefa deverá ser iniciada no dia 6 de maio, que é um dia após a conclusão da tarefa anterior. Vamos adicionar esta data? Então clique no botão seta para baixo que está localizada dentro desta célula. Muito bem, veja que esta página do calendário está marcando o mês de abril. Mas repare que na última linha dele, temos algumas datas na cor cinza, que são as datas do mês de maio. Você também pode estar clicando nestas datas para assim definir o dia. Agora, leve o cursor do mouse e clique no dia 6 de maio, que está na última linha deste calendário. Perfeito! Repare que o programa adicionou o dia 6 de maio para este projeto. Repare também que esta tarefa está vinculada com a tarefa anterior e não apareceu para você o aviso, perguntando se deseja vincular as duas tarefas. Bem, vamos agora salvar este nosso projeto? Para isso, leve o cursor do mouse até o botão fechar. Este botão é representado pela letra X, na cor branca, com um quadrado vermelho. Ele está localizado no canto superior direito da tela. Então, dê um clique sobre ele. Isso mesmo! Agora o Microsoft Project está perguntando se deseja salvar as alterações. Vamos salvá-las? Para isso, clique na opção Sim. Muito bem! Perceba que no momento o nome do seu projeto está descrito como Projeto 1. Vamos alterar este nome? Então pressione em seu teclado a tecla Backspace. Isso mesmo! Agora digite as palavras Reforma da Casa. Quando terminar de digitar, clique sobre o botão Salvar, que está localizado no canto inferior desta janela.